Nesse vídeo eu vou trazer aqui 7 seleções históricas, grandes gerações do futebol mundial, mas que não conquistaram nenhum título, não ganharam nada. Sem mais delongas, vou começar aqui na 7ª posição, com a Inglaterra, a geração de 2004 a 2006. Essa Inglaterra tinha um timaço, cara. Você tinha ali na zaga John Terry, Son Campbell, Gary Neville, Ashley Cole. No meio campo ali Lampard, Gerrard, Beckham, Scholes, Wayne Rooney e Owen no ataque. Você ainda tinha ali Alan Shearer, vários outros grandes jogadores. Joe Cole também participou dessa geração. Era uma geração muito forte da Inglaterra e esse timaço não conseguiu ganhar nada na Eurocopa de 2004, que foi realizada em Portugal. A Inglaterra pegou a anfitriã, a seleção inglesa empatou com Portugal por 2-2, e aí nos pênaltis a seleção portuguesa de Deco, Cristiano Ronaldo, Figo, companhia, Cristiano Ronaldo ainda novinho, né? Levou a melhor, vencendo os pênaltis por 6-5. E detalhe, a defesa do Ricardo, goleiro do Portugal, foi sem as luvas. O cara meteu o louco ali e conseguiu defender o pênalti, eliminando a seleção inglesa e classificando a seleção portuguesa para a grande final daquela Eurocopa. Depois Portugal perdeu o título, né, para a Grécia, o que é considerado aí uma das maiores zebras da história do futebol mundial. Na seleção de 2006, a Inglaterra, o Sven-Göran Eriksson mudou ali um pouco o sistema tático, né? Hargreaves começou a ser mais titular e o Joe Cole também passou a ser titular daquele time. Na Copa do Mundo de 2006, que foi realizada na Alemanha, a Inglaterra novamente encarou Portugal, foi até as quartas de final daquela Copa do Mundo e, novamente, a seleção portuguesa levou a melhor, vencendo nos pênaltis por 3-1. E, mais uma vez, a seleção inglesa decepcionando. E aqui a gente começa a nossa lista de grandes gerações, grandes seleções históricas que não conquistaram nada. O meu nome é Eduardo, você está aqui no Futebol Revoluciona, seja muito bem-vindo. Se essa é a primeira vez que você está aqui no canal, já deixa o like, já deixa o joinha, aproveita aí, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. E galera, vamos continuar aqui. Na posição número 6 eu trago a Holanda, geração de 94 a 98. Essa Holanda, cara, formou vários grandes esquadrões. Você tinha ali a Holanda de 94, que foi comandado pelo Dick Advocaat, onde você tinha o Rijkaard, já experiente ali no meio campo, os irmãos Frank de Boer e o Ronald de Boer, Overmars ali no ataque, Koeman na zaga, né, já bem experiente, e o Bergkamp sendo o grande craque daquele timaço de 94. A Holanda de 94 foi muito bem na Copa do Mundo. Nas oitavas, eliminou a Irlanda, vencendo por 2-0. Depois, encarou a seleção brasileira. Você vai perceber aqui que o Brasil e a Holanda se enfrentaram várias vezes na Copa do Mundo. Nas quartas de final, a Holanda encarou o Brasil de Bebeto e Romário, né, o Brasil do Tetra. O Brasil saiu vencendo com o gol do Romário. Bebeto fez o 2-0. Logo já no minuto seguinte, Bergkamp fez o gol da Holanda. E aí, aos 76 minutos, o Inter acabou empatando para a seleção holandesa. Mas aí veio o clássico gol do branco, gol de falta, onde ele meteu uma bomba, um canudaço no cantinho do goleiro holandês. E o Brasil acabou eliminando a Holanda naquela Copa do Mundo. Na Copa de 96, a Holanda começou ali a trazer algumas mudanças, né, na equipe titular. Seedorf, ainda garoto, começou a ser titular da seleção holandesa. Você tinha ali Ronald de Boer se tornando titular. No gol você tinha Van der Sar, ainda garoto, né, que surgiu muito bem no Ajax, e Jorge Cruyff e Hoekstra sendo os pontas. Sim, Jorge Cruyff, filho do Johan Cruyff. E Bergkamp continuando ali como a grande estrela da seleção holandesa. Na Eurocopa de 96, a Holanda foi até as quartas de final, mas foi eliminado pela França de Zidane e Johan Cruyff. Eles venceram a seleção holandesa por 5-4 nos pênaltis. Na Copa de 98, na França, a seleção holandesa novamente teve ali algumas mudanças. Olha só que timaço que tinha a Holanda. Stan virou titular daquela seleção, então você tinha Frank de Boer e Stan na zaga. Philippe Cocu, ótimo meio-campista, começou a jogar como lateral esquerdo naquela seleção. Davids, que estava no seu auge ali, jogava na Juventus, ele junto com o Seedorf, Ronald de Boer, faziam ali o meio de campo. Overmars era um ponto esquerda, meia esquerda ali da seleção ainda, outro carcaço de bola. E no ataque você tinha Bergkamp
e Kluivert. Era um timaço. E aquela Holanda, cara, era muito temida. A Holanda foi muito bem na fase de grupos, depois eliminou a Iugoslávia nas oitavas de final, que era uma outra seleção forte. Nas quartas de final, a Holanda eliminou a Argentina por 2-1, naquele gol histórico aos 90 minutos do Bergkamp, golaço, um dos maiores gols da história aí das Copas. E aí, na semifinal, a Holanda acabou encarando novamente a seleção brasileira. Brasil e a Holanda empataram por 1-1. E esse aqui é um outro jogo histórico. Está entre os maiores jogos da história das Copas do Mundo, certamente. Cara, se você nunca assistiu esse jogo, veja, procura aí no YouTube, procura aí na internet, procura aí, porque, cara, eu assisti esse jogo faz pouco tempo, eu nunca tinha assistido, né, todo o jogo completo, apenas os melhores momentos. Eu assisti recentemente o jogo completo e, cara, é absoluto cinema. Você via quando o Ronaldo pegava na bola e começava a arrancar, você via o medo estampado na cara do adversário. O Frank de Boer, inclusive, aqui, cara, foi perfeito na marcação do Ronaldo Fenômeno. Foi um jogaço, cara. Assim, supra-sumo do futebol. Com o Taffarel salvando a seleção brasileira, sendo protagonista nos pênaltis e sendo o cara do jogo, né? Se não fosse o Taffarel ali, o Brasil talvez teria sido eliminado. Mas foi uma geração da Holanda que marcou época, né? Você não só tinha grandes jogadores, mas também era uma seleção que inovava taticamente. Então era comum essa geração da Holanda variar taticamente, 4-3-3, às vezes para 4-4-2, às vezes para 3-4-3, e às vezes eles faziam tudo isso no mesmo jogo. E moçada, agora o recado é para quem gosta de fazer a sua bet. Eu vou deixar a dica aqui da NeoIA. Para você que tá perdendo dinheiro, só tá tomando aí na cabeça, não consegue ter resultado aí com a sua fezinha, eu deixo a dica da NeoIA porque a NeoIA é uma inteligência artificial que te entrega, meu camarada, várias informações, vários dados, prognósticos sobre times, jogos e campeonatos mundo afora. Tem a versão gratuita e tem a versão paga. Aqui nesse link está a versão gratuita, ela é um pouco mais limitada, mas já consegue te ajudar. Agora, se você quer ter muito mais informação, um serviço mais completo, eu deixo aqui no comentário fixado a versão paga da NeoIA, onde você, com o meu cupom, consegue ter até 10% de desconto, tá certo? Então eu recomendo para você parar aí de jogar na louca, para parar de jogar de qualquer jeito, deixa o recado aí da NeoIA e sempre lembrando, galera, é para você usar aquela tua grana que você usaria para lazer, ok? 10, 5 reais, sem cometer loucura. Isso aqui não é renda extra, não é para você trabalhar com isso achando que vai ficar milionário, que você vai ganhar dinheiro como um apostador profissional. É apenas para você se divertir, para você fazer a sua fezinha ali numa boa, tá certo? E lembrando, né, é apenas para maiores de 18 anos. Dado o recado, né, NeoIA, vamos agora falar da próxima seleção aqui da lista. Na quinta posição está a geração da seleção portuguesa de 2004 a 2006. Olha só que timaço que tinha essa geração de Portugal. Você tinha ótimos jogadores ali atrás. O Meira e o Carvalho eram ótimos zagueiros, principalmente o Carvalho, né? O Carvalho é um zagueiro lendário. No meio de campo, Maniche, que era um ótimo volante, Costinha um pouco mais abaixo, mas era um bom volante. E aí você tinha só craques ali na frente e um bom centroavante. Deco, Figo, Cristiano Ronaldo, 3 cracassos, estão entre os maiores jogadores da história de Portugal. Cristiano Ronaldo ainda jogava como ponta, como um atacante muito explosivo, habilidoso, com características completamente diferentes do Cristiano Ronaldo depois que se tornou um dos maiores da história no Real Madrid. E você tinha o Pauleta, que é aquele típico centroavante matador. E essa geração era comandada pelo Felipe Scolari. Felipe Scolari que vinha do Penta, né, com a seleção brasileira. E o Felipe Scolari foi um cara muito marcante para o futebol português, tá? Ele é um cara muito respeitado em Portugal. Afinal, dá pra dizer, cara, que o Felipão mudou a seleção portuguesa, ou ele contribuiu para que Portugal mudasse de patamar. E aí, Portugal acabou sediando a Eurocopa de 2004, né, como eu acabei até já falando. E aí, Portugal acabou eliminando a Inglaterra nas quartas de final, como já falei, né? Nas semifinais, Portugal eliminou a Holanda. E aí, na grande final, encarou a surpresa, a zebra da competição, a Grécia. E aqui a gente teve uma das maiores zebras da história, a Grécia superando Portugal em casa, uma das maiores zebras da história do futebol mundial. Bom, na Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha, Portugal, novamente, ele estava entre as favoritas, formava novamente um belo elenco, basicamente a mesma base da Eurocopa de 2004. Nas oitavas, Portugal eliminou a Holanda, que é considerada um dos jogos mais violentos da história das Copas do Mundo, tanto que o jogo ficou conhecido como Batalha de Nuremberg.
Portugal acabou passando para as quartas de final. Nas quartas, novamente, a seleção portuguesa encarou a Inglaterra. E aí a equipe portuguesa foi até as semifinais daquela Copa do Mundo, onde acabou encarando a seleção francesa do Zidane. E aí não teve jeito, né? A seleção francesa acabou levando o melhor, um jogo muito equilibrado, mas mesmo assim, com a maestria, com a liderança do Zidane, os franceses superaram os portugueses. Na disputa de terceiro lugar, Portugal acabou perdendo para a Alemanha, acabou ficando aí com a quarta posição. Quarta melhor geração da história que não conquistou nenhum troféu, nenhum título no âmbito das seleções. Eu coloco aqui a Holanda de 2010 a 2014. Essa Holanda também tinha um timaço, talvez até um time um pouco mais fraco do que a geração dos anos 90, mas essa Holanda chegou mais longe nas Copas do Mundo. Nessa Holanda você tinha ali grandes jogadores como o Sneijder, na minha opinião, o melhor do mundo 2010 foi o Sneijder. Aí você tinha o Robben e Kuyt, os dois brilhando muito, Kuyt, cracaço de bola, Robben, não preciso nem falar, na minha opinião, um dos maiores atacantes aí, um dos maiores pontas da história. E o Robin van Persie, o peixinho voador, né? Aí você tinha ali Nigel de Jong e Van Bommel, dois lutadores de UFC praticamente na volância ali da Holanda. Na Copa de 2010, na África do Sul, novamente a Holanda encarou a seleção brasileira no mata-mata, só que dessa vez os holandeses levaram a melhor. O Sneijder fez os 2 gols da Holanda, o Robinho fez o gol do Brasil. O Brasil fez um baita primeiro tempo, o Brasil jogou muita bola no primeiro tempo, era pro Brasil ter feito 2, 3 gols no primeiro tempo, mas a Holanda conseguiu ali segurar bem o ataque brasileiro e no segundo tempo foi um desastre, né? Sneijder comeu a bola, o Sneijder foi muito decisivo naquela Copa do Mundo, inclusive foi um dos artilheiros daquela Copa com 5 gols. Nas semifinais, a Holanda encarou novamente o Uruguai, vencendo por 3-2, novamente o gol do Sneijder. E na grande final, a seleção holandesa encarou a seleção espanhola, duas seleções que nunca tinham conquistado Copa do Mundo antes, um jogo muito tenso, né? Um jogo assim que não tá entre os melhores jogos de Copa do Mundo, bem longe disso, foi um jogo muito amarrado, os dois times até meio com medo, meio com cagaço. Você tem aquele lance histórico do Robben perdendo o gol praticamente, né? Óbvio, muito mérito do Casillas que fez aquela baita defesa, mas o Robben perdendo o gol cara a cara. E aí, quando chegou a oportunidade da seleção espanhola matar o jogo com o Iniesta, Iniesta não titubeou e fez o gol da Espanha, e assim a Espanha conquistou o primeiro título mundial. E mais uma vez a seleção holandesa ficou com o vice-campeonato da Copa do Mundo. Na Eurocopa 2012 foi um desastre, essa geração jogou nada, foi eliminada na fase de grupos ali da Eurocopa, só que foi importante para eles terem acordado para a vida, né? Aí veio o Luiz van Gaal assumiu a seleção holandesa e essa seleção teve algumas mudanças importantes. Então, o Van Gaal consolidou mais o setor defensivo, que era o setor mais crítico da seleção holandesa. Ele fez algumas reformulações também, colocou o Kuyt como ala direito e o Nigel de Jong, que jogava como volante, como lateral esquerdo. Ele às vezes poderia jogar ele como lateral. Nessa Copa do Mundo, na Copa do Mundo aqui realizada no Brasil, nas oitavas de final, a Holanda encarou o México, num jogo também bastante tenso. Aos 88 minutos, no finalzinho do jogo, a Holanda virou a partida. Sneijder, aos 88 minutos, fez o gol de empate. E aí, no último lance praticamente da partida, a partida estava se encaminhando para os pênaltis. Robben se jogou na área, cavou esse pênalti, o juiz caiu e naquela época ainda não tinha VAR. E depois o Huntelaar fez o gol do pênalti, superando a seleção mexicana aí nas oitavas de final. Nas quartas, a Holanda encarou a Costa Rica, que surpreendeu o mundo. Conseguiu se classificar no grupo da morte, onde tinha Uruguai, Itália, tinha também Inglaterra. A Costa Rica acabou indo até as quartas de final, encarou a seleção holandesa. Outro jogo muito amarrado, a Costa Rica fez um jogo perfeito, anulando o ataque da Holanda. E aí teve a mudança do Van Gaal no último minuto da prorrogação, onde ele colocou o Tim Krul no lugar do Silensen. Krul foi basicamente para aquela Copa para ser o especialista nos pênaltis. E deu resultado. Holanda levou a melhor, venceu nos pênaltis a seleção costarriquenha e a seleção holandesa se classificou até as semifinais. Nas semifinais, a Holanda encarou a Argentina do Messi. O jogo foi para os pênaltis e nos pênaltis a seleção argentina levou melhor, venceu por 4-2 a seleção holandesa. E aí na final, né, a Argentina acabou perdendo o título da Copa do Mundo. Ainda bem, imagina se a Argentina vencesse o título da Copa do Mundo aqui no Brasil, seria assim um desastre tão grande quanto o 7-1, e a Alemanha acabou levando a melhor nessa Copa. E lembrando, né, a Holanda na disputa terceiro lugar, para completar a humilhação da seleção brasileira nessa Copa. Se não bastasse o 7-1, o Brasil também foi humilhado ali pela Holanda, onde a Holanda venceu por 3-0. Na terceira posição aqui,
Brasil de 80 a 82. É a seleção do Zico, Falcão, Sócrates, Éder Aleixo, Oscar, Luizinho, Júnior, Leandro, Serginho, Chulapa, Éder. Você tinha ainda Dinamite no banco, você tinha Paulo Isidoro, Batista, Toninho Cerezo, né? Acabei não citando. Uma baita geração que foi marcada pelo futebol arte, um futebol plástico, um futebol bonito, de troca de passes, de dribles, de triangulações, que tinha o genial Tele Santana como o comandante. É, na minha opinião, a melhor geração da seleção brasileira, que nunca conquistou nada, né? Não conquistaram nem título da Copa América, por exemplo. Por isso que tá aqui. Se tivesse conquistado, não estaria na lista. Não tô considerando só a Copa do Mundo, tô considerando também títulos grandes, né? Desconsiderando, óbvio, títulos amistosos, né? Mas, na Copa de 82, marcou época, foi uma das seleções mais marcantes. Na primeira fase, o Brasil teve um jogo muito difícil contra a União Soviética. O Brasil superou por 2-1 com os gols do Sócrates e do Éder. Aí depois encarou a Escócia. E aqui começou o ápice da seleção de 82, onde o Brasil atropelou, jogando futebol muito bonito, futebol extremamente plástico, vencendo por 4-1 a Escócia. Depois venceu por 4-0 a Nova Zelândia, com o Zico, assim, comendo a bola, jogando muita bola. Zico e Falcão, principalmente, né? E assim, o Brasil acabou se classificando para a segunda fase. Naquela época, o regulamento era diferente. Você tinha duas fases. Na primeira fase, tinham 24 seleções, dividido em 6 grupos. Se classificavam 2 seleções de cada grupo. E aí, na segunda fase, eram 4 grupos divididos por 3 seleções em cada grupo. Se classificava apenas o primeiro de cada grupo para semifinais e depois para a final. O Brasil ficou no grupo que tinha Argentina e Itália. Nada mais, nada menos do que isso. O Brasil de 82 atropelou a Argentina do Maradona, com os gols do Zico, Serginho Chulapa e Júnior, e o Ramon Dias fazendo o gol ali da Argentina, o Brasil vencendo por 3-1. Depois veio o fatídico jogo contra a Itália, a tragédia do Sarriá. A Itália saiu vencendo com o gol do Rossi. Depois, Sócrates, aos 12 minutos do primeiro tempo, empatou a partida. Rossi, novamente aos 25 minutos, fez 2-1. Falcão empatou, mas o Rossi fez o terceiro gol no segundo tempo. E assim a Itália superou por 3-2 o Brasil. Depois a Itália nas semifinais venceu a Polônia. E na final a Itália acabou superando a Alemanha por 3-1. E acabou se consagrando como a campeã do mundo de 82. E a eliminação do Brasil, na época, chocou o Brasil. Você tinha várias pessoas chorando. Foi algo muito triste mesmo para o torcedor brasileiro. Muitos culparam o Tele, né? Muitos, principalmente a imprensa, né? Começou a bater muito no Tele. Foi a partir disso que começou ali meio que uma rivalidade dentro das crônicas esportivas, dentro da imprensa, onde uma ala da imprensa queria que o Brasil seguisse uma linha mais resultadista, pensando mais em apenas ganhar, pensando mais no resultado, enquanto ainda tinham jornalistas que defendiam um futebol ainda plástico, um futebol mais bonito, sendo que assim, galera, dá pra ter os dois, né? Tanto que quando o Brasil conquistou o Tetra, ainda tinham jornalistas que criticaram aquela seleção do Tetra, dizendo que o Brasil jogou de uma forma defensiva, que o Brasil jogava de um modo pragmático. E assim, não é bem verdade, cara. Se você ver os jogos de 94, você vai ver o Brasil jogando tecnicamente bem, né, dominando a posse de bola, com o Dunga. Cara, o Dunga acertou mais passes na Copa de 94 do que o Xavi na Copa de 2010. Enfim, mas de qualquer modo, dá pra considerar sim que a seleção de 82 do Brasil foi uma das gerações que mais impactou o jogo, né, que mais inspirou treinadores, como por exemplo o Guardiola. O Guardiola já falou em entrevista que boa parte da forma como ele pensa o jogo, da forma como ele modela os times dele, é se inspirando na seleção brasileira de 82. Na segunda posição, dentre as seleções de ouro que nunca conquistaram nenhum título, eu coloco aqui a Hungria dos anos 50. Eu sei, a Hungria conquistou título das Olimpíadas, mas, como eu falei, não estou considerando aqui títulos menores do futebol. E dentro do futebol a gente sabe muito bem, né, que as Olimpíadas não é considerado um título grande. Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América, até Copa das Confederações a gente dá para considerar ali como os principais títulos. Por isso que a Hungria dos anos 50 está aqui. Foi uma das seleções que mais revolucionou o jogo. Eles jogavam no sistema WM, só que qual que era o grande diferencial daquela seleção? Eles jogavam em bloco. Então, algo que é extremamente comum a gente ver hoje em dia, né? Os times jogando em bloco, todo mundo atacando, todo mundo defendendo. Naquela época era muito comum os times serem separados em setor ofensivo e setor defensivo. Tanto que, por isso que os times jogavam WM, onde basicamente ali você tinha 5 jogadores que ficavam mais na parte defensiva e 5 jogadores que jogavam mais na parte ofensiva. Essa seleção, a seleção da Hungria,
revolucionou taticamente muito por conta disso, onde você tinha ali o Zacarias, por exemplo, que jogava como volante, mas virava ali o quarto zagueiro. Foi assim que surgiu a expressão quarto zagueiro, com o Zacarias saindo de volante e virando ali o zagueiro junto com o Lorante, e assim formando uma linha de 4, por exemplo, quando a equipe húngara estava defendendo. E ali no ataque você tinha Hidegkut, Kocsis, Puskás, Budajs, Sbor, vários grandes jogadores, né, Puskás e Kocsis principalmente, os dois principais dessa geração. Jogadores extremamente técnicos e que se movimentavam a todo instante, não eram jogadores que ficavam parados, que ficavam fixos ali em suas posições. Foi o primeiro grande time que surgiu, que começou a jogar com um futebol mais dinâmico, o chamado futebol total, que depois foi aprimorado pelo carrossel holandês dos anos 70. Em 1953 teve um amistoso, eu coloco aqui esse amistoso porque foi uma partida muito importante para a época, foi considerada a partida do século, né? Enfim, isso aí quem falou foram os ingleses, tá? Não foi a partida do século XX, não. Mas foi uma das partidas mais importantes no futebol de seleções, porque colocou ali a Inglaterra, que se dizia a melhor do mundo, né? Os caras se colocavam ali como os melhores do futebol mundial, por terem criado futebol e tudo mais. E a Hungria, que estava ali assombrando a Europa, né? Tava atropelando todas as seleções da Europa. Então foi, tipo, o grande confronto para ver qual seleção era de fato a melhor do mundo. E aí a Hungria simplesmente atropelou, massacrou, macetou a seleção inglesa, vencendo por 6-3. Tem até vídeo desse jogo aí no YouTube, se você quiser assistir, é bem interessante. A seleção húngara atropelou a seleção inglesa e acabou sendo considerada a grande seleção dos anos 50, né? A seleção mais temida, tanto que era a grande favorita da Copa de 54. Nessa Copa, a Hungria encarou o Brasil, a seleção brasileira, que tinha o Didi, Djalma Santos, Nilton Santos, Julinho Botelho. A Hungria atropelou a seleção brasileira por 4-2. Depois, a seleção húngara fez um jogo muito duro contra a seleção uruguaia, que era outra seleção bastante competitiva, né? A Hungria venceu por 4-2 na prorrogação, com o Kocsis fazendo 2 gols. E depois, na grande final, aqui a gente tem um dos jogos mais importantes. Por exemplo, esse jogo é muito mais importante que o jogo do século ali que eu falei, que foi o confronto entre a Alemanha Ocidental e Hungria. Se a Alemanha se tornou a potência que se tornou no futebol, se deve muito a essa geração. Essa geração ditou o que foi a Alemanha no futuro no futebol, porque eles simplesmente superaram a principal seleção ali dos anos 50, a seleção húngara, vencendo por 3-2 em um jogaço, e assim a Alemanha acabou conquistando o seu primeiro título mundial. A Hungria até teve outras gerações muito fortes, né, mas nada comparado com a geração do Puskás e do Kocsis e companhia. E na primeira posição não poderia ser outra geração a não ser a geração do carrossel holandês, a geração da Holanda de 74 a 78. Na Copa de 74, realizada na Alemanha, a seleção do Rinus Michels ficou marcada não só por ter grandes craques como Neskens, Van Hanegem, Heisenbrink, Cruyff, Hepp, Krol, só tinham cracassos de bola, mas também foi uma seleção muito marcada por ter revolucionado o futebol taticamente. O futebol holandês, na época, se alimentou muito do futebol húngaro, que eu acabei falando, né, dos anos 50, tanto que você tinha o Ajax, que foi tricampeão da Champions League, que tinha como modelo de jogo, que tinha como ideia de jogo um futebol muito dinâmico, né, com jogadores trocando de posição, com um jogo em bloco, né, onde todo mundo atacava, todo mundo defendia, com o pé de pressiona. Várias ideias que hoje pra gente são ideias comuns, né, que a gente vê aí em qualquer jogo de futebol, mas pra época foi uma grande revolução. Até porque era um jogo mais pausado, era um jogo mais parado, mais cadenciado. E a Holanda, ela acelerou muito, né, esse lado tático-físico do futebol. E em 74, essa seleção assombrou a Copa, cara. Simplesmente porque eles atropelaram todo mundo na Copa do Mundo. Na primeira fase, no grupo 3, eles atropelaram a Suécia, a Bulgária, o Uruguai. Fizeram 6 gols e tomaram só 1 gol, né, jogando muita bola. Os uruguaios ficaram assustados, por exemplo, com a seleção holandesa. Depois, na segunda fase, né, eram 2 grupos ali de 4, e aí o primeiro de cada grupo se classificava para a final. No grupo da segunda fase ali da Holanda, a Holanda encarou a Argentina, atropelou a Argentina por 4-0, com o Cruyff fazendo 2 gols. Depois a Holanda venceu a Alemanha Oriental, né, por 2-0, e também venceu o Brasil por 2-0, um jogo muito violento. O pau torou nesse jogo também. Perceba, até a final, a Holanda tinha feito 14 gols e sofrido apenas 1 gol.
E na grande final, novamente, a Alemanha foi lá e venceu outra seleção que estava chocando o mundo. Venceu por 2-1 a seleção do Beckenbauer, Gerd Müller, Breitner, né, Sepp Maier, uma seleção histórica da Alemanha. Se a Alemanha se tornou a potência que se tornou no futebol, foi matando dois timaços, a seleção do Puskás, né, da Hungria, de 54, e depois a Holanda do Cruyff, de 74. A Alemanha acabou se tornando a matadora de gerações históricas aí do futebol mundial. 2 anos depois, na Eurocopa, em 76, teve ali algumas mudanças no time, mas a essência era a mesma, né? A ideia era a mesma. E a Holanda foi até as semifinais daquela Eurocopa, onde a Holanda acabou sendo eliminada pela Tchecoslováquia. Depois, na Copa de 78, o Cruyff acabou não jogando aquela Copa porque ele até falou depois em entrevista, ele e a família dele passaram por um momento de trauma, né? Onde bandidos invadiram a casa dele, e foi um momento muito sofrido ali para ele e para a família dele. Ele queria ficar perto da família, não queria viajar, ele não queria ficar longe da família, queria ficar próximo ali dos filhos dele. Então por isso que ele acabou não sendo convocado para a Copa na Argentina em 78. Porque eu vou te falar, se o Cruyff tivesse ido em 78, eu acho que ele deveria ter ido, tá? Mas enfim, se o Cruyff tivesse em 78 na Copa da Argentina, a Argentina não teria conquistado aquela Copa. Eu tenho certeza, mesmo com a Argentina roubando, com a ditadura argentina fazendo de tudo para que a seleção conquistasse aquela Copa, eu tenho certeza que com o Cruyff ali, a Holanda teria vencido a Argentina na grande final. A base era quase a mesma, né, da Copa de 74, basicamente ali sem o Cruyff, né, dentre os protagonistas. Na Copa de 78, essa seleção sofreu um pouquinho mais do que na Copa de 74. Atropelou a Áustria por 5-1, mas chegou a empatar, né, com a Alemanha. E depois, né, já tô falando da segunda fase, né? Depois venceu a Itália por 2-1 e assim a Holanda conseguiu ficar em primeiro no grupo e conseguiu se classificar para a grande final, onde enfrentou a Argentina. O jogo foi para prorrogação e na prorrogação a Argentina de Kempes jogando muita bola, né? Foi o craque daquela Copa do Mundo, foi decisivo, fez 2 gols ali na final e a Argentina venceu por 3-1 a seleção holandesa e assim os hermanos de forma roubada, tá? Essa Copa foi roubada, roubaram o Brasil, cara, fizeram de tudo pra Argentina conquistar essa Copa e de forma roubada a Argentina conquistou aí o seu primeiro título na história. Galera, é isso então, coloquem aí nos comentários outras seleções que poderiam estar aqui na lista. Eu cito aqui a Croácia, tá? A Croácia aí do Modric, que foi vice-campeã mundial, foi semifinalista da última Copa. Cito aqui também a Argentina de 2004 a 2010, que ficou no quase, né, na Copa América 2 vezes, onde perdeu pro Brasil. Teve uma ótima geração ali em 2006, uma ótima geração também em 2010, o Messi ainda em início de carreira. Também cito aqui Portugal de Eusébio, né, que foi terceiro colocado na Copa de 66. Algumas menções honrosas aqui que estava dentro da minha pesquisa. Coloque aí nos comentários se então outras seleções que poderiam estar aqui na lista. Coloque aí nos comentários o que você achou do vídeo, críticas, sugestões, elogios, enfim, o que você quiser aí. Xingamentos também, mas xingamento com respeito, né? E vou deixar aqui outro vídeo do Futebol Evoluciona para você continuar assistindo os nossos conteúdos. Lembrando, link aqui da Neo IA para você que gosta de fazer sua fezinha aí. Fica a dica. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Fui!